E aí, pessoal, tudo bem? Esse é Veta1, mais um programa incrível para você que está vendo a gente aí no YouTube, no Spotify, no Deezer, nas redes sociais da Super Varejo e no portal Super Varejo. E o meu convidado hoje, ele já veio aqui outras vezes, ele é um parceiro aqui desse Veta1. Quando o assunto é economia, ele geralmente sempre volta. Eu vou pedir para ele se apresentar. Quem acompanha a gente já conhece. Quem acompanha o varejo já deve conhecer ele por aí, mas ele vai se apresentar a si mesmo. Tudo bem? Olá, Dani, tudo bem? Sou o Felipe Queiroz, economista-chefe da APAS, e é um prazer estar aqui. E, novamente, muito obrigado pelo convite. Felipe, obrigada aí por voltar ao nosso canal. Felipe é nosso parceiro aqui, né, Felipe? A gente já conversou algumas vezes, né? Aqui na SVT1, aqui no estúdio, lá na APA Show, né? Então, agora, falar de economia tá fervendo, Felipe. Exatamente. Tá fervendo aí. Quando a gente... Vamos falar primeiro de uma conjuntura internacional. Vamos ver como é que tá o mundo. Guerras, Trump, Rússia, China. E aí a gente vai, assim, falando, chegando aqui no Brasil. Falar um pouco dessa conjuntura. Como é que tá aí a economia, o cenário macroeconômico? Aí, o que você vê em termos de, sei lá, de produção, de juros, de crescimento dos países, de PIB? Como é que tá? Eu gosto de vir aqui e você sempre começa com perguntas bem simples, viu, Dani? Fico Pra você, agradecido elas por são essa. sempre simples. Pergunta muito simples essa. Conjuntura internacional, ela está marcada por bastante oscilações e é um cenário bastante conturbado, tanto em âmbito econômico quanto em âmbito político e geopolítico, né? Então, quando analisamos, temos que dividir os aspectos econômicos dos políticos e geopolíticos, apesar de todos eles se entrelaçarem, né? Em âmbito internacional, ao longo dos últimos anos, nós vemos a participação da economia norte-americana no PIB internacional diminuindo, especialmente a produção internacional. Esse é um ponto fundamental para entendermos a conjuntura atual e os impactos dela, inclusive no tarifaço, como vamos falar mais à frente. Desde a década de 80, 90, a produção norte-americana de produtos industrializados tem migrado, inclusive com o apoio do próprio governo, passando dos Estados Unidos para as regiões em que a mão de obra, a força de trabalho era mais barata, especialmente a China, os tigres asiáticos, Indonésia, Singapura. No primeiro momento, só os produtos que eram de menor valor agregado, que dependiam menos de tecnologia, foram transferidos para lá essa produção. Só que esses países também investiram, adotaram um conjunto de políticas de fomento ao investimento, à tecnologia, a treinamento de mão de obra, e esses países deixaram de ser apenas uma zona produtora e hoje são países que estão na vanguarda tecnológica. Então, hoje vemos disputas em âmbito internacional que a origem dela é econômica, é sobre a produção, é onde as cadeias de produção estão inseridas e os impactos disso no mundo contemporâneo. Então, os Estados Unidos, que durante o pós-guerra, durante a guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, até os anos 70 e 80, era a grande locomotiva do mundo, a grande zona de produção, migrou isso para a Ásia. E hoje nós temos observado que os Estados Unidos têm uma classe média que está espremida, esmagada, seu poder de compra tem diminuído. Piorou, né, Felipe? Tem diminuído. A gente vai falar disso, né? Acho que deu uma... Exatamente. E isso piorou. altera a política interna norte-americana. Então, vemos uma oscilação, um pêndulo, ora partidos democratas, ora partidos republicanos. E tudo isso é reflexo de uma tentativa de dar uma resposta estrutural a problemas que não são de curto prazo. Ora, por uma via democrática, via pelo Partido Democrata, ora por uma via Partido Republicano. E as ações que têm sido adotadas ao longo desse ano são reflexo disso. Então, o tarifaço não deixa de ser um reflexo disso. As falas do presidente americano apontam nesse sentido, porque tem perdido a capacidade de competição, tem gerado déficits por isso, então, estruturais. Felipe, ele pensou nessa... Por isso, essa foi a estratégia do Trump? Por isso que ele percebeu esse cenário, por isso que ele foi mais incisivo com essas... Sim.
Isso não é de curto prazo. Muitos economistas norte-americanos já têm relatado isso há muito tempo. As estruturas de produção têm mudado. E, além disso, para um país crescer e ser competitivo internacionalmente, tem um elemento que é fundamental, que é o investimento. E quando falamos em investimento, ele vai desde estrada, infraestrutura, passando por investimentos em fábricas, em tecnologia e principalmente educação. Então, não que os Estados Unidos deixaram de investir, mas os outros países ampliaram de modo significativo o investimento. Então, a distância que tinha entre os Estados Unidos e os demais países, ela se alterou. Junto com o cenário internacional, temos um cenário marcado por uma mudança no xadrez global geopolítico. Então, novos blocos surgindo. Temos As guerras estão influenciando nesse xadrez, né, Felipe? Queria que você comentasse que Israel, com essa situação, até na América Latina, aqui nós temos a questão da Venezuela aí, né? Como é que você vê essa conjuntura aí por essas guerras? Vai mudar mais a economia mundial? Isso vai afetar alguns produtos, que a gente vai até falar daqui a pouquinho aí, né? Como é que você vê essa... Quando analisamos a questão das guerras e da geopolítica, nós vemos diferentes realinhamentos acontecendo ao mesmo tempo. Então, há um conjunto de cientistas políticos, mundo afora, que tem analisado os realinhamentos dos blocos. Então, por um lado, um armamento da OTAN, por outro lado, nós vemos o aumento do poderio da Rússia e a sua questão não só com a Ucrânia, mas toda a Europa, porque vê a sua defesa ameaçada. Se a Ucrânia entrasse na OTAN, ficaria muito mais fácil. Os russos se sentiam desprotegidos. A Moldávia. Exatamente. Vai entrar, não? A Moldávia. Então, países que antes eram tidos como países neutros, era o caso da Finlândia, por exemplo, esses países tomaram posições pró-OTAN. Além disso, um armamento da China, as disputas entre o Mar do Norte, né, que é entre o Japão, Indonésia e China ali, são disputas que têm acendido o alerta vermelho sobre a conjuntura internacional. E, infelizmente, temos observado aí o sangrento conflito que tem ocorrido na faixa de Gaza. E hoje o que nós estamos observando é um cenário de deterioração em âmbito internacional. Acabei de ler um artigo publicado numa revista do exterior sobre investimento em armamentos, né? Então, os gastos ocorridos ao longo do último ano são o maior em 40 anos das últimas décadas. Desde a Guerra Fria, não tínhamos o aumento dos investimentos em armamento tanto quanto agora. E aí temos os elementos que estão diretos e indiretamente relacionados, como é o caso, por exemplo, do petróleo, posição geopolítica, estratégica, e tudo isso afeta as diferentes cadeias de produção, de consumo, as tecnologias que são utilizadas. Então, nós vivemos literalmente um ponto de inflexão da conjuntura internacional e da história contemporânea, né? Então, nós vivemos um momento singular, não é dos mais felizes, dos mais alegres, mas é um ponto importante. Né? A história está acontecendo agora. Né? Só uma pergunta para a gente falar já da soja, de café, enfim. O que você, na sua visão, o Trump ele vai cumprir o mandato dele, né? Acho que é o segundo já, ele não vai poder ser eleito, enfim, né? A não ser que mude, né, alguma coisa lá na política americana, né? O que você acha que vai... como é que vai ficar os Estados Unidos pós-Trump? O que vai sobrar, o que vai ficar? Eu não sei, para onde vai caminhar? Economia americana, o relacionamento com os países... Pergunta bem simples essa também, não, viu, é só Dani? uma opinião sua. Você está aqui para dar a sua opinião. Gente, é tudo opinião, né, o Felipe? Não, então, a análise que temos feito, temos acompanhado o cenário americano, e um ponto importante ele fala com o exterior, mas também fala internamente. As palavras não são soltas ao vento e ao léu como se fossem palavras disparatadas. Não. Ele está falando com a sua base do eleitorado. Temos setores importantes da economia americana que apoiam e setores também que têm sofrido nessa conjuntura. E um ponto interessante
é como que os outros países também estão reagindo. Então, para construir esse cenário do pós-Trump, o que vai acontecer, eu não digo nem pós-Trump, digo as eleições primárias que vão acontecer de meio turno, né, meio mandato, que podem alterar a correlação de forças na conjuntura política norte-americana. Então, só citando um exemplo, os chineses, ao invés aplicaram lá, sofreram tarifaço, retalharam, aumentou o tarifaço, aumentaram também, chegou um momento em que já estava mais de 100%, e os próprios chineses falaram, a partir de agora, nós não vamos mais aumentar, porque já não tem nem razão de aumentar o tarifaço, porque já as retaliações, porque já passou de um patamar que extrapolou qualquer possibilidade de compra dos americanos. Os dois países deram um passo atrás, retomaram ali as negociações. Porém, até o presente momento, os chineses que no início de setembro já tinham importado mais de 13 bilhões de toneladas de soja no último ano, esse ano até setembro não importaram 1 quilo de soja. Nossa. Isso produz um impacto interno, impacto sobre a percepção dos produtores, porque vê a perda de mercado, especialmente para o produto brasileiro, para o produto argentino. Então, a correlação de forças na conjuntura internacional é bastante complexa e tem várias variáveis aí em disputa. E cada uma delas altera um pouquinho, pode mudar para cá, para lá. Então, nós, só para citar o caso brasileiro, parecia que a conjuntura ia para um lado. Durante a abertura da Assembleia Geral da ONU, os dois presidentes acenaram positivamente. Trump e Lula, né? Exatamente. Nem o mais otimista dos analistas internacionais estavam imaginando que aconteceria na abertura da Assembleia Geral aquele aceno dos dois países. Então, muita coisa pode acontecer e tem variáveis que de imediato já observamos os impactos. Tem outras que é de médio e longo prazo, que produzem mudanças estruturais. Então, vale a pena acompanhar, especialmente os aspectos econômicos, porque isso influencia a percepção dos empresários e a percepção também dos consumidores. Até porque o tarifaço produziu também inflação nos Estados Unidos. Então, isso afeta a percepção, o poder de compra das famílias e se vai votar ou no partido mais à direita ou mais à esquerda, se vai para os democratas ou republicanos. Então, são elementos importantes que vão determinar, inegavelmente, o pós-Trump, aí, como foi a pergunta. Então, muita coisa vai acontecer ainda nos próximos 2 anos que estão relacionados a como vai se comportar a conjuntura internacional e os impactos diretos sobre o mercado americano. E no Brasil, Felipe, vamos falar um pouquinho do tarifaço. Como é que você analisa esse impacto, ainda mais no varejo alimentar, né? A gente vai falar de alguns produtos aqui, a soja você já comentou alguma coisa. De fato, o que impactou, o que não impactou, o que já aconteceu, o que ainda vai sofrer algum impacto de médio e longo prazo? Como é que você avalia? Olha, no primeiro momento, quando foi anunciado que o Brasil sofreria as sanções do governo norte-americano, parecia que uma hecatombe tinha acontecido aqui no país, né? Todos nós ficamos atentos e preocupados. Setores apavorados. Exatamente, diferentes setores, especialmente setores que exportam bastante para os Estados Unidos. Nesse primeiro momento, passado ali o choque, e aí vamos analisar o que aconteceu. Quando foi anunciado, 700 produtos ficaram de fora e outros mais, acreditamos que ao longo do tempo ficarão de fora também. Ainda? E quais foram os impactos? Temos os impactos aparentemente positivos e os negativos, né? Vamos pelos negativos primeiro. Os setores que exportavam diretamente aos Estados Unidos foram impactados, sobretaxados. Isso afetou as exportações, afetaram a produção também e as demandas que esses produtores tinham. Então, indústria de máquinas e equipamentos, indústria de autopeças foram impactadas, indústria de celulose, exportação de madeira, produtos que são importantes
e tem uma grande demanda do mercado americano, foram impactados. Além disso, outros setores produziam um duplo efeito. Para o consumidor americano, o impacto foi inflação, aumento de preços. Para o consumidor brasileiro, teve um efeito sobre a oferta e, consequentemente, os preços até numa tendência de queda. Mas esses efeitos são de curto prazo. E por que de curto prazo? Porque entre o ajuste, entre oferta e demanda, é que há essa oscilação de preço. Então, o mercado norte-americano sempre foi um grande importador de proteína animal, de carne bovina brasileira. E o que aconteceu foi que os exportadores passaram a exportar para o México e do México para os Estados Unidos. Tem que ter um processo de transformação tecnológica ou transformação do produto ali, um incremento qualquer que seja para exportar para os Estados Unidos. Mas, no primeiro momento, afetou o volume de exportações. Mas devemos lembrar que o Brasil exporta não só para os Estados Unidos, tem outros mercados e um forte mercado consumidor interno. Então, muitos produtos apresentaram uma desaceleração nos preços ou mesmo uma queda de preço. Então, frango, a carne, todos esses produtos para o consumidor doméstico pesaram positivamente. Outro ponto importante, que direto ou indiretamente está relacionado ao tarifaço, é a taxa de câmbio. No primeiro momento, houve uma disparada na taxa de câmbio, mas à medida que as notícias foram surgindo e os agentes econômicos foram ajustando e calibrando os seus cenários e aquele temor do primeiro momento foi passando, o que aconteceu? A taxa de câmbio voltou a cair. E à medida que os governos anunciaram que entrariam em conversação e tudo mais, a taxa de câmbio caiu ainda mais. Quando o câmbio ele começa, a moeda americana se desvalorizar, isso diminui a pressão inflacionária no país. Então, isso tem contribuído aí positivamente. Devemos lembrar que no final do último ano, o câmbio bateu 6,50 e hoje está 5,30. Então, isso produz também um efeito sobre a inflação. E o Brasil, nesse interim, foi buscar outros mercados também. Teve uma comitiva ao Japão, comitiva à China. Verdade. Por exemplo, mais de 130 produtores de café foram licenciados para vender ao mercado chinês nesse interim entre o anúncio do tarifaço e a efetivação das tarifas. Então, é muito importante... Pontos positivos, né, Felipe? Novos mercados, novos caminhos, mercados, né? Exatamente. Não criar dependência num único... Não é verdade? Pela dor. Colocar todos os ovos numa única cesta, isso é complicado. Mas essa é a principal lição para o mundo, eu acho. Exatamente. Você tem que expandir, não é? Eu acho que isso foi positivo para os nossos produtores aí, para a gente perceber que a gente tem capacidade, né? Que o nosso produto é bom, assim, o produto é muito bom, a gente pode ter outros mercados aí, tem muita gente querendo comprar, né? Exatamente. E o Brasil produz produtos que são essenciais. Sim. É o maior polo de produção agrícola do mundo. Somos o celeiro do mundo, literalmente. Então, produção de soja, produção de proteína animal, produção de arroz, feijão, frutas. Então, são elementos que nos favorecem. E, nesse sentido, há mercado em âmbito internacional para o país. O café estabilizou o preço? Eu, como consumidor, acho que sim. Eu estou pagando um pouco menos no meu cafezinho em pó, né? Exatamente. O caso do café ele é interessantíssimo. O Brasil exporta café, exportava aos Estados Unidos e ainda continua exportando, mas tem um outro fator. Ao longo do último ano, o preço do café deu uma disparada. E por quê? Porque o Brasil é o principal produtor, mas não é o único. Então, quando houve uma quebra da produção dos tigres asiáticos de café, consequentemente, o preço do café no mercado internacional disparou. O café tem várias variedades. As principais são o Robusta, o Canilon, o Arábica. E o que acontece? O Brasil é o principal produtor de café Arábica. Mas a Indonésia produz o Canilon. A produção do Espírito Santo é toda de Canilon. Isso aqui é importante dizer. E essa produção foi direcionada ao mercado internacional. Só que, mesmo o Brasil produzindo,
O preço é determinado nas bolsas internacionais, porque é tido como uma commodity. E a commodity vai desde a oferta e da demanda até o fator especulativo. Nossa. Caiu a produção num país, vai faltar café, o preço dispara no mercado internacional e, Volátil, consequentemente, vai cascateando Volátil. até o mercado brasileiro. Então, durante o último ano, o fator cotação internacional disparou e um outro elemento é o câmbio. Quando o câmbio estava de 6,50, para o produtor e os negociantes, né, os intermediários, era muito mais negócio exportar do que deixar no mercado doméstico. E aí tem um ajuste no mercado doméstico via preço. Então, se eu exportava a 100 e o câmbio está para 1, o câmbio passou de 1 para 5, fala, poxa, aqui eu estava ganhando 100, agora estou ganhando 500. Então, o ajuste no mercado interno acaba sendo via preço, não via demanda. Nós fizemos um comparativo de janeiro a junho. O consumo do café caiu? Não, ele manteve relativamente estável, uma alta de 3% aqui no estado de São Paulo. Estado de São Paulo, né? Poderia aumentar mais? Inegavelmente poderia, porque a taxa de desemprego está em queda, a renda real tem aumentado, ou seja, tem potencial para crescer. Mas o fator preço acumulado ao longo dos últimos meses, inegavelmente tem impactado ainda o café. E aí vamos analisar como vai a conjuntura se comportar e a produção, tanto interna quanto em âmbito internacional, porque eles são elementos fundamentais para o preço no mercado futuro do café. Antes de fazer uma próxima pergunta sobre Pix, enfim, né? E Drex, que a gente vai explicar para quem já conhece aí, né? O Drex acho que é meio novo aí. Uma curiosidade, viu, Felipe? Que tem a ver com conjuntura internacional ainda. Estamos em outubro, estamos gravando agora em outubro, não sei quando você vai ver essa conversa, né? Agora, ou final do ano, ou 2026. E a gente vai ter, daqui a pouco se fala em PIB dos países, né? Na sua visão, é a sua análise, tá? Alguns países, China, Estados Unidos, próprio Brasil, elas vão sofrer impacto no PIB, no crescimento? Vão crescer menos? O que você acha que Estados Unidos? Como é que você avalia os principais países aí, né? Enfim, como é que vai ser esse crescimento? Vai ter, não vai ter? Questão interessantíssima. Recentemente, o Banco Mundial publicou as suas projeções de crescimento para o PIB. O Banco Mundial tem projetado 2,4% de crescimento do PIB brasileiro. E o crescimento do PIB norte-americano vai ficar abaixo de 2% nesse ano. Projeções do Banco Mundial. Nas próximas semanas, o FMI revisa suas projeções, só que todas as instituições em âmbito internacional têm visualizado e compreendido que o tarifaço tem produzido impacto sobre o mercado internacional. E não apenas o brasileiro, mas o mercado norte-americano, em virtude da inflação, em virtude do custo de produção, diminuição de mercados também. Os países adotam as suas armas em âmbito internacional como estratégia de negociação, deixa de exportar um produto necessário para outro país, tudo isso para pressionar uma negociação. Então isso faz parte da conjuntura internacional. Mas a síntese disso tudo é que efetivamente há impacto. A ONU publicou um relatório que, desde o início do tarifaço até o final de agosto, o impacto sobre as exportações chinesas, perda de negociação no mercado internacional, foi na casa de 150 bilhões para a China. Nossa. Impacto para o Brasil, na casa de 9 bilhões. Então, isso impacta o comércio internacional, inegavelmente, e, consequentemente, o PIB. Mas um ponto interessante é que todas essas instituições de âmbito internacional estão projetando que o PIB brasileiro vai crescer acima da média global nesse ano. Próximo ano fica ali próximo, mas 2025 vai crescer aí um pouco acima. O eixo de crescimento global tem migrado dos países desenvolvidos, norte da Europa, para os países em desenvolvimento. Rússia tem crescido apoiado na economia da guerra, a China tem crescido voltado para o seu mercado interno e a Índia tem sido o grande motor de crescimento da economia internacional. Vale aqui fazer uns adendos sobre a Índia, posso? Pode.
Pode, por favor. Já ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo. Nossa. Ponto importante. Segundo, é um importante país na área tecnológica. Terceiro, a Índia foi o primeiro país a entrar em negociação com os Estados Unidos. E o Modi, que é o primeiro-ministro indiano, ele foi até Washington, negociou com os americanos, mas mesmo assim também não foi poupado do tarifaço. E há uma campanha em curso na Índia de valorização dos produtos produzidos internamente e uma campanha pública mesmo de boicote aos produtos norte-americanos. Então, isso envolve desde a economia, mas também a política interna indiana. Até porque o Modi é um nacionalista e estimular a ideia ufanista de país, de nação, tudo isso impacta nas eleições indianas também. Devemos lembrar que a Índia é um país polissêmico, de muitas expressões culturais e também religiosas. Então tem regiões que têm uma vertente mais hinduísta, outra mais ao norte, na divisa com o Paquistão ali, parte são muçulmanos, boa parte ficou ao norte, né, no Paquistão, mas a região da Caxemira tem muitas disputas, tem os Sikhs também. Então, estimular uma visão nacionalista, no caso indiano, de boicote inclusive aos produtos estrangeiros, tem o interesse não só econômico, mas também político, voltado para a política interna indiana. É bacana, Felipe, olha, tá vendo? Para quem está ouvindo, olha aí que a aula é importante. Vamos ficar atento. Vamos falar dele, do Pix. Ele andou incomodando, hein? Andou incomodando, exatamente. Olha, não sei se vocês acompanham o noticiário, se a gente, né, Felipe? Felipe, então, eu também, como jornalista, acompanho. O pessoal está incomodado com o Pix brasileiro, né, Felipe? Por quê? Até os Estados Unidos, né? Até os Estados Unidos. Conta aí por que esse incômodo todo. Isso é uma questão importantíssima, né? Quando o presidente norte-americano publicou aquela carta dizendo sobre os aspectos políticos relacionados ao tarifaço, não vamos entrar aqui nos aspectos políticos, que já é de conhecimento geral, mas ele deixou a entender, isso, as semanas subsequentes, as reuniões com as principais operadoras de cartão norte-americana deixaram claro que o Pix era um grande incômodo ao governo americano. E por quê? Porque o Pix, você não precisa mais de um cartão de crédito. As negociações e as transações, elas são automáticas, diretas. O Pix se tornou uma referência internacional. Vale lembrar aqui que o Pix não é o único. Tem outros modelos semelhantes em diferentes países. Por exemplo, em Portugal, eles têm o MBWay. É uma espécie de Pix. Um tipo de negociação que você pode fazer uma transferência direta de um país, ou de uma pessoa a outra, sem a interferência de uma operadora. Vai de conta para conta. No Sudoeste Asiático há outras experiências semelhantes, mas o Pix teve uma grande aceitação nacional e, além disso, grau de confiança. Vale lembrar que o Banco Central brasileiro ele é uma das referências em âmbito internacional. Segurança, tecnologia, e é uma tecnologia nossa. Então, isso diminuiu muito o fluxo das operadoras, e falar que o Pix desequilibra o mercado não é o mais correto que acontece, né? A grande realidade é que o Pix ele cria uma nova forma de negociação que não passa por um intermediário desnecessário que acaba impactando os vendedores e também os consumidores. Isso acontece no varejo. Por exemplo, no âmbito dos supermercados, há uma facilidade enorme. Então, qualquer compra, você pode apontar o seu celular e fazer com o Pix. E a quantidade de utilização tem crescido de modo exponencial. Não precisa ter uma empresa específica que vai receber o supermercadista depois de 30 dias, 15 dias. Enfim, o dinheiro cai em tempo real. E isso, em uma outra perspectiva, ajuda a fazer o cruzamento de dados em âmbito do governo federal, né?
saber quem que deveria estar num programa social, quem não deveria estar, ter um fluxo de renda. Fala, poxa, você está num programa social que sua renda, sua movimentação no Pix está 3 vezes mais. Isso tem contribuído, inclusive, para ajustar, né, essas questões. Exatamente. Então, nós vemos o Pix e o Pix é uma referência em âmbito internacional que tem, inclusive, servido de exemplo e estímulos para outros países, inclusive do norte global, adotarem ações semelhantes. E aí tira do duopólio Visa, Mastercard e outras instituições também, né, esse oligopólio que tem que passar por elas. Então, o que andamos observando e o que estamos analisando é que a forma de relação econômica e de transação no mercado tem mudado. Isso significa que os cartões de crédito vão acabar? Não é isso que eu estou falando. Que as operadoras vão deixar de existir? Não. Estou dizendo em que estimula o processo de bancarização, de formalização, diminui o processo de evasão de divisas e, além disso tudo, é uma tecnologia interna, nossa, nacional, e que, por incomodar uma nação tão grande como os Estados Unidos, revela que está dando certo. Estamos no caminho certo. E do ponto de vista do consumidor, né, falando do Pix, porque eu sei você, a gente anda muito por aí, né, é muito desconto. O consumidor, se você pagar no Pix, dependendo do estabelecimento, você vai ter desconto. Exatamente. Você não paga nenhuma taxa. Então, assim, eu acho que o Brasil, né, a gente mandou bem aí e o pessoal realmente está incomodado, que bom. Quer dizer que a gente está indo num caminho. Felipe, nós temos moeda digital. Exatamente. Talvez Vocês sabem disso? Vocês sabiam? Conta aí. Já tem algum tempo, não? Sim, o Drex já está funcionando já há um tempo, mas não chegou aqui ainda no terra a terra, né? Como que O que significa isso? Exato, no nosso dia a dia. Ninguém vai aqui num supermercado e fala, eu quero pagar com Drex. Eu pago com Pix. Mas ele tem uma importância significativa. Qual que é essa importância? No âmbito da economia internacional, fazer um tipo de negociação que não tem que passar pela intermediação do dólar e do sistema SWIFT é muito importante. Isso facilita as transações e diminui o custo das operações. Entre nações, entre países. Exatamente. Entre importadores e exportadores, entre nações, entre... Inicialmente, né, pelo menos. Exatamente. Tá. E a tendência é que isso amplie de modo significativo. Vale fazer um retrospecto histórico aqui? Não vou lá atrás, vou parar em 1947. Mas é bom pra gente Pode saber, ser? né? Pode. Contextualizar, né? Pra quem Exato. tá vendo aí, porque... Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, houve um consenso entre as nações e foi criado um conjunto de instituições. Uma delas é as Nações Unidas. Outro consenso que foi criado foi sobre nós precisamos ajustar o comércio internacional. Houve a proposta do Keynes, John Maynard Keynes, grande economista britânico, de criar uma cesta de moedas que todas as demais fariam câmbio, tomando como referência elas. Mas o grande campeão, o vencedor da Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos. E como eles tinham uma influência maior, colocaram, não, o dólar vai ser aqui a moeda de referência. Estou falando aqui bem em linhas gerais, né? O dólar falou, olha, eu garanto que para cada dólar que eu vier a imprimir na minha máquina do Banco Central norte-americano, no Tesouro americano, haverá uma reserva em ouro, uma quantia em ouro. Então, o lastro, em última instância, era o ouro. Isso valeu até a década de 60. Em 67, os Estados Unidos abandonam o padrão ouro. Na década de 60 para 70, abandonam o padrão ouro e o dólar começa a flutuar. Isso gerou algumas crises em âmbito internacional. Os países que estavam endividados em dólar sofreram bastante, inclusive o Brasil. A crise da dívida, que vai até os anos 90, tem um início lá quando os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro. Primeiro ponto. Segundo, deram o primeiro e o segundo choque de juros nos Estados Unidos, que isso afetou
todos os países que estavam devendo em dólar. Por que estou fazendo esse resgate histórico? Porque no primeiro momento, os Estados Unidos ficou com uma grande moeda de referência. Quando abandonou o padrão ouro, alguns países acharam que os Estados Unidos perderia a hegemonia. Só que não, aquilo só ampliou a hegemonia do dólar. Só que agora nós estamos observando um movimento que é diferente. O dólar está perdendo a hegemonia porque todo o processo de negociação em âmbito internacional passa pelo chamado sistema SWIFT. O que é isso? Imagina que você, Dani, mora na Europa e você é uma exportadora, sei lá, exportadora de vinho ou de azeite. Vamos imaginar que eu sou um importador. Você vende em euro, eu tenho que pagar para você em euro, não é? Só que a minha moeda é real. Eu tenho que fazer a cotação. Passa da cotação do real para o dólar, do dólar para o euro, e aí para você receber. Só que o processo de recebimento você está no país A, esse país vai enviar uma ordem para o Banco Central Europeu, do seu banco para o Banco Central do seu país para o Banco Central Europeu, do Banco Central Europeu para o sistema SWIFT, que negocia em dólar, para chegar no Brasil, passar pelo Banco Central do Brasil, chegar no meu banco. Nossa. E aqui isso passa por várias etapas, tem muitos intermediários. E aqui, a cada transação dessa, vai um valorzinho. Vai ficando, né? De grão em grão, a galinha vai enchendo o bico, literalmente, né? Vai diminuindo, né? Pra Exatamente. Quem vai receber. Exatamente. Então, esses encargos e penduricalhos que vão criando ao longo do caminho favoreceu ali uma hegemonia norte-americana nesse aspecto específico. À medida que os países vão criando moedas digitais, como é o caso do Drex, você como exportador e eu como importador, não precisamos passar por todo esse fluxo. Pode vincular direto, compro Drex e aí já faz a conversão em ouro, conversão em euro direto no seu banco. Sem todo esse fluxo que passa de um banco para o outro, que vai. Então, isso tende a favorecer as negociações internacionais, agilizar o processo de compra e venda, diminuir os intermediários, e isso é favorável. Quem é contra são os intermediários aí. São os intermediários. Eles sabem que eles vão perder dinheiro, né? Vão perder força, entendi. Exato. E aí tem todos uns mecanismos tecnológicos para garantir essa transação, os blockchains. Então, isso já acontece num formato diferente com os bitcoins, as moedas digitais. E essa não deixa de ser uma moeda eletrônica, só que lastreada por um país. Então, o comércio internacional tende a ser favorecido com isso. Eu acho que não tem como mudar, né, Felipe? É uma tendência que vai firmar, vai crescer e vai dar certo. Já vai se firmar, eu acho. Exatamente. Aqui no Brasil também. Não tem como brigar contra essa facilidade, né? Exatamente. É uma facilidade. Os colegas do marketing podem até questionar sobre o nome do Drex. Mas que esse nome? O nome eu não sei, mas a funcionalidade dele é... Drex com X, né? Com Drex. X. Exato. Mas a funcionalidade dele, ela cria um novo paradigma nas relações internacionais. Outros países já adotam sistemas semelhantes, tá? Então, negociação do Brasil com a China, com Rússia, com os países dos BRICS, em grande medida, já tem acontecido por esse mecanismo. Felipe, a gente podia ficar aqui falando horas, mas enfim, a gente, né? Você que está vendo a gente aí, a gente já vai começar. Depois o Felipe volta, ele sempre volta aqui. Vamos para uma próxima. Olha, o último ponto aqui que a gente vai tratar, que eu acho que interessa a muita gente aí, investidor, né? Empresário de fora aí, enfim, você que tem dúvidas. Se vale a pena investir no Brasil nesse momento, vale a pena, Felipe? O Brasil é um bom lugar para se investir, para receber novos investimentos nesse momento? Olha, creio que sim. O país tem crescido, a economia está em expansão, nós temos uma taxa de desemprego em queda. Agora, enquanto gravamos, nós temos a menor taxa de desemprego de toda a série histórica. O Brasil é um país de uma ampla dimensão geográfica.
Então temos diferentes tipos de mercados e uma massa de consumidores que está em expansão. O Brasil ainda em âmbito econômico e internacional é tido como um país de renda média, ou seja, ainda tem potencial de avançar, temos desafios, entre eles ampliar o investimento em tecnologia, em educação, infraestrutura. Estamos passando por mudanças importantes como a reforma tributária. Ontem foi aprovado a mudança do imposto de renda, pelo menos na Câmara dos Deputados, né? Então, muitas transformações estão acontecendo e são transformações positivas. Isso abre espaço para a atração de novos investimentos, o país crescer de modo sustentável, mas inegavelmente os desafios estão aí. Mas quando nós olhamos para o potencial de expansão de médio e longo prazo, eu vejo como uma ótima economia a ser investida. A taxa de juros é um grande desafio que a gente tem. É o nosso grande desafio. Eu sinto isso como brasileira, né? Exatamente. Hoje nós temos uma das maiores taxas reais de juros do mundo. Né? A gente perde para alguém? Quem está à frente da gente? Perdemos hoje para a Turquia. Nossa. E para a Turquia, olha só que situação. País e bacana, lá passa por problemas econômicos e políticos que são muito peculiares ali àquele país do Mediterrâneo. Só que o que acontece? Em âmbito internacional, tirando os países que estão em guerra, estão passando por catástrofe, economias que estão sólidas e em crescimento, nós temos a segunda maior taxa real de juros do mundo. Isso não tem uma justificativa econômica para isso. A economia, a inflação, ela está convergindo para o centro da meta. Nós temos uma inflação hoje que vai fechar em 4,6, 4,5, o teto ali da banda de flutuação. Sim. Isso são expectativas do Boletim Focus, não é só da APAS. Por que você acha que a gente tem essa taxa, na sua visão? Por quê que o governo não consegue realmente fazer esse equilíbrio? Por que a gente tem essa taxa tão alta? Para quem não é economista, para quem que faz essa pergunta, mas por que ela é tão alta? Olha, quando o Brasil adotou a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001, e voltar um pouco antes, né? Ainda na década de 90, final da década de 90, nos anos 2000 ali, o Brasil mudou o modelo, deixou de ser câmbio fixo para ser câmbio flutuante e passou a adotar uma política chamada de tripé macroeconômico, que é metas de inflação, a inflação não pode aumentar muito, câmbio flutuante, metas de superávit primário, controle fiscal, câmbio flutuante, controle inflacionário. O Brasil segue alguns países no que se refere à política de metas de inflação. Mas diferente desses outros países, inclusive os Estados Unidos, a nossa meta de inflação, por um lado, ela pega a inflação cheia. Então, se há uma geada no sul do país e quebra a produção de tomate, isso vai impactar a inflação. Mas se aumentar os juros, vai fazer nascer tomate? Não. Então, uma quebra de safra, ela é uma variável que nós chamamos uma variável que é inócua aos efeitos dos juros. Porque o efeito dos juros direto sobre essa variável é muito baixo. Deixando o economês de lado, boa parte dos países que adotam metas de inflação adotam o núcleo de inflação. E o que é o núcleo de inflação? São os produtos que efetivamente são impactados pela taxa de juros. Então, tira alimentos, tira FLV, frutas, verduras, legumes, tira energia elétrica, alguns países. Então, para ter um efeito direto sobre a inflação. O Brasil já adota a meta cheia, precisamos ter uma reforma. Então, ter uma reforma no sistema de metas é importante. Segundo ponto, o modelo norte-americano, além de adotar o núcleo de inflação, ele adota também a meta de inflação, que é uma meta do Banco Central norte-americano Fed, mas também tem a meta relacionada à economia. A economia tem que crescer também, gerar emprego. Se
começa a produzir desemprego em massa, isso gera um problema político muito grande. Então, os juros ele serve para colocar um freio na economia. Então, se os juros aumenta o custo do crédito. Aumentando o custo do crédito, aumenta o custo do investimento. O empresário vai evitar de investir. Porque ele fala, poxa, aqui o meu retorno tem que ser muito maior do que os juros que eu vou pagar para eu pegar emprestado. E as pessoas se endividam também, né? Porque Exatamente. uma dívida, o consumidor, você vê, é o maior endividamento. A gente está tendo o menor desemprego, não é isso? Uhum. Mas é o maior percentual de endividamento das famílias aí. Que é uma pena, né? Porque você tem o menor nível de desemprego. Quer dizer, tá todo mundo voltando a trabalhar, produzir, né? Carteira assinada, geralmente. Só que você não consegue, só que as pessoas são endividadas. Exatamente. Então, nós entendemos que tem espaço para reduzir os juros sem comprometer as metas de inflação. Existe espaço, então. Sem comprometer... Qual que é os juros? Qual é o percentual aceitável que seria? Olha, muitos outros países, de modo geral, têm adotado taxas reais de juros 2%, 3%. Nossa. São os países europeus, Estados Unidos... tem alguns países que adotam uma taxa negativa, ou seja, é negativa? Até pouco tempo atrás o Japão tinha uma taxa negativa, ou seja, penalizava por manter o dinheiro guardado, né? Porque tinha uma taxa de poupança muito elevada e a inflação era 3% no Japão. Se ele cobrasse uma taxa de juros, nesse período estava em 0,5%, 1%. Esse diferencial significa que a taxa é negativa, fica mais caro você guardar o dinheiro do que você efetivamente gastar. Mas é certo que nesse período também o Japão passou por um longo período de crise relacionada à deflação. Na economia tem dois problemas aqui. Hoje tá pesado, só é economia aqui, tá economia na veia, né? Mas estamos acabando, viu, Felipe? Estamos acabando. Porque esse papo aqui vai longe. Vai longe. Tem dois problemas na economia. Um é a inflação e o outro é a deflação. Também é um problema. Se os preços aumentam muito, é um problema. Mas se os preços caem muito, é um problema igualmente ruim. Então isso afeta o desenvolvimento de países. Vamos deixar isso para uma outra conversa. Mas é um ponto interessante. Ponto interessantíssimo. Muita gente não tinha pensado, é verdade. Se aumenta muito, mas também se despenca. Vamos imaginar um supermercadista. Pois é. O produto estava numa tendência de alta e aí ele estava com estoque. Um estoque normal. Só que aí o preço começa a cair muito. Despencar. Ele vai ter que reduzir esse estoque. Vai ter que colocar esse produto para girar com uma rapidez maior. Por quê? Ou ele vai perder mercado ou ele vai ter prejuízo. Ele reduz a margem. Reduzindo a margem, os custos continuam os mesmos. Reduziu a margem, ele foi e vendeu aquele produto. Prejuízo. Até então, ele empatou. Ficou no 0 a 0. Melhor cenário, ele empatou. Melhor cenário, né? Só que aí o produto continua em queda. Aí ele fica naquele impasse. Eu compro agora ou compro depois? Eu compro depois. Por quê? Porque se eu comprar agora, ele vai continuar caindo. Aí eu vou ter prejuízo. O consumidor não vai ver o produto. E o consumidor não vai ver o produto. E a indústria não vai vender o produto. Exatamente. Nossa, então, isso começa a criar uma incerteza tão grande na economia que isso leva à paralisia. Então, cada vez evita a compra, empurra para frente. E isso afeta o ciclo de produção. De quem fabrica, de quem... Exatamente. Nossa. Então, afeta toda uma cadeia. Então, a inflação é um problema, mas a deflação persistente também é. Uma coisa é o processo de ajustamento de preço. Café subiu, café caiu. O arroz caiu, arroz subiu. Arroz subiu, arroz caiu. Isso é uma coisa. Outra coisa é um processo consistente de queda contínua de preços. Porque aí não dá para ter estoque, não dá para ter planejamento. E isso gera vários efeitos, entre eles desemprego, entre eles redução do PIB. Mas esse é um papo para outro bate-papo. Pois é, Felipe, obrigada, viu, pela sua presença. A gente podia ficar aqui mais 1 hora, 2 aí. Para quem quiser falar com você, sendo supermercadista, sendo nosso, né, quem acompanha a gente, sendo interessado, enfim, empresário, onde que te encontra? No LinkedIn? No LinkedIn, Felipe Queiroz, economista. Com Z, né? Com Z, no Instagram. Mas eu queria aproveitar aqui o momento que
Tudo que eu estou falando aqui leva em consideração um conjunto de economistas que tem na APAS. Tá. Então, a APAS tem uma área de inteligência setorial. Que é a Associação Paulista Supermercado, para você que acompanha a gente ou não é do setor, para você Exatamente. conhecer, tá? Que é uma referência de acompanhamento da conjuntura doméstica e internacional. E todos esses economistas trabalham junto na análise e produção de dados. Então, ou pode me encontrar pelas redes sociais, ou principalmente pela APAS, através lá do site da APAS. Os canais da APAS, né? Os canais oficiais. Obrigada pela sua presença. Espero te receber aqui, talvez esse ano ou ano que vem, né? Porque 2026 daqui a pouco já tá aí. Falta pouco para acabar. Até a próxima. Muito obrigado, Dani, pelo convite. Dá um tchauzinho pro pessoal. Grande abraço. Foi um prazer. E nos vemos, né, Felipe? E para você que tá aí vendo a gente, é isso, gente. Obrigada. Nos acompanhe nas redes sociais, no Portal Super Varejo, no YouTube principalmente. Nos siga. E até a próxima. Até mais.